Olá, meu nome é Lucas Vasques, sou professor de Física e hoje irei ministrar uma aula sobre leis de Newton. Vimos nas nossas últimas aulas sobre cinemática e sobre o movimento. Então, daremos continuidade analisando a dinâmica e as forças. Isaac Newton foi um físico, matemático, filósofo e também músico. Isaac Newton estudou na Universidade de Cambridge e desenvolveu vários projetos acadêmicos e também científicos, como, por exemplo, binômio, cálculo, leis da dinâmica e também a decomposição da luz para estudar as cores. Analisando o que dizem as leis de Newton, estaremos analisando o comportamento da força, a natureza dela. A primeira lei de Newton, ou o princípio da inércia, fala sobre o movimento e o repouso. Ela diz que todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento até que haja sobre ele uma força. Podemos analisar isso quando estamos, por exemplo, em um ônibus. Esse ônibus possui uma velocidade. Às vezes, ele precisa frear bruscamente. O que acontece com a gente possuindo uma velocidade, estando em movimento, quando o ônibus freia bruscamente? Exatamente, nós tendemos a ir para frente. Por quê? Bom, vejamos, nós estávamos em movimento e tendemos a continuar em movimento. Essa é uma dos postulados da primeira lei de Newton. Ao analisar agora o repouso, diz que todo corpo em repouso tende a continuar em repouso até que haja sobre ele uma força. Sabe aquele vídeo de internet onde você vê a pessoa puxando muito rapidamente a toalha sobre uma mesa? Pois bem, os itens que estão sobre a toalha continuam sobre a mesa. Por quê? Pelo princípio da inércia, eles estavam em repouso, então eles tenderam a continuar em repouso. Dessa forma, continuaram sobre a mesa. Legal, né? É bom quando a gente consegue encontrar a física no nosso dia a dia. Vamos agora para a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, ela fala sobre a dinâmica e sobre a força. A segunda lei de Newton, ela diz que a força depende da massa e da aceleração. Porém, são grandezas proporcionais. Se eu aumento uma, a outra acaba aumentando também. Ela diz que força é igual a massa vezes a aceleração. Massa sempre em quilogramas. Aceleração sempre em metros por segundo ao quadrado. E força? Como medimos força? Bom, a força vai levar à unidade de quem postulou suas leis. Dessa forma, iremos medir a força em newtons. Essa é uma grandeza nova para nós, não é mesmo? Pois bem, percebemos que elas são proporcionais ao analisar uma situação onde alguém precisa empurrar uma caixa com certa aceleração. Dependendo de qual aceleração eu quiser desempenhar, a minha força irá ser proporcional. Veja, se eu quero uma aceleração alta, eu preciso de uma intensidade de força alta. Se eu quero uma aceleração baixa, eu preciso de uma força baixa. Perceba novamente, massa sempre em quilogramas, aceleração sempre em metros por segundo ao quadrado e força sempre em newtons. Mas professor, nós não temos vários tipos de força? Temos. Trouxe então para a nossa aula algumas dessas forças, como por exemplo a força-peso. A força-peso ela é dada através do produto entre a massa e a gravidade onde eu estiver. Vejamos, eu estou sendo acelerado para baixo através da gravidade. Logo, a minha força-peso dependerá dela. Professor, é certo quando eu digo que eu estou pesando 50 quilogramas? Não. O correto é dizer que a sua massa é de 50 quilogramas. Mas quando exposta a certa gravidade, isso resultará em um peso. Lembramos, peso é uma força, portanto, a sua medição
deve ser dada em newtons. Outro tipo de força é a força de atrito. A força de atrito, ela está presente quando temos superfícies de contato. Ela depende da superfície, da rugosidade, porém também depende de aceleração, também depende de massa. Legal? Vamos então para a terceira lei de Newton, para que nós possamos falar sobre a força normal. A terceira lei de Newton, ela está relacionada ao par de ação e reação. Ela diz que toda ação produz uma reação. Essa reação, ela tem mesma intensidade em newtons, mesma direção, como por exemplo, horizontal e também vertical. Mas ela possui sentidos opostos. Enquanto uma vai, a ação vai, a sua reação voltará. Os seus sentidos são opostos. Não podemos confundir com direção, onde falamos sobre horizontal e vertical. Agora, vamos voltar para a segunda lei de Newton. Lá, nós temos uma força chamada força normal. Essa força normal, por par ação e reação, ela irá ser equivalente à força peso. Veja, eu estou sendo acelerado para baixo, realizando uma força para baixo na superfície onde eu me encontro. Então, a força normal, por par de ação e também reação, irá exercer uma força contrária a mim, de mesma intensidade, mesma direção, veja, vertical, porém de sentidos opostos. Enquanto a força peso tem orientação para baixo, a força normal possui uma orientação para cima, tendo dessa forma um sentido oposto. Vamos ver isso na prática? Eu trouxe agora um exercício para que nós possamos analisar como isso funciona. O exercício, ele diz que João precisa puxar um bloco, puxar uma caixa, exercer uma força sobre a caixa. Essa caixa, no exercício, também diz que pesa 12 kg de massa. E João busca uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, interpretando esse exercício, nós queremos dizer que, ao puxar essa caixa de 12 kg, a aceleração que ela irá precisar desempenhar precisa ter 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, vamos começar como? Separando os dados que o exercício nos fornece e separando a pergunta que ele quer. Bom, sabemos que a fórmula da força é igual a massa vezes a aceleração. No exercício, temos que a massa é 12 kg, a aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado. Qual será a força, então, desempenhada por João? Bom, o produto entre 12 e 10 é de 120. A nossa força, então, desempenhada por João será de 120 newtons. Legal? Retomando, então, a primeira lei de Newton, ela fala sobre inércia, movimento retilíneo uniforme e repouso. A segunda lei de Newton, ela fala sobre dinâmica. Força é igual a massa vezes aceleração. Mais uma vez, não podemos confundir força, peso com massa. Força, peso em newtons, massa em quilogramas. Também falamos sobre, então, a terceira lei de Newton, o par ação e reação. Professor, o que eu preciso lembrar sobre a terceira lei de Newton? Bom, o importante é que possui mesma intensidade, mesma direção, porém possui sentidos opostos. Nas nossas próximas aulas, iremos corrigir os exercícios que eu deixei para vocês no Classroom 1 e também iremos estudar outros tipos de força e como elas se comportam em planos diferentes. Por exemplo, um plano inclinado ou também um plano onde existe uma tração. Legal? Não faltem na próxima aula. Muito obrigado. Tchau, tchau.